No começo, o apartamento tinha um uso muito mais para a classe operária. As pessoas que estavam aqui, que eram a classe, digamos, mais rica, mais abastada, ou que tinham poder, eles não queriam morar em apartamentos, eles queriam morar nas grandes casas, um pouco a reminiscência das casas de fazenda. Não, eles começam para a classe alta. No caso de São Paulo, que eu estudei, começam ali na Praça do Patriarca, né? Tem edifícios ali de 1911 para as classes que moravam ali no centro da cidade. Agora, depois disso, as classes altas começam a morar nas mansões, no Higienópolis, na Paulista e etc. Depois, morar em apartamento, até bem recente, até hoje, é uma questão também de status para a classe mais abastada, digamos. Então, aí reverteu. Para a classe operária se faz casas operárias, vilas operárias baixas, pequenas casinhas, e para a classe melhor se faz edifícios verticais, para a classe que tem mais domínio. Agora, esse é o primeiro arranha-céu da Avenida Paulista. Foi famoso nos anos 60 por causa da Cacilda Becker, que tinha uma cobertura aqui. Aí o prédio faliu, foi interditado devido às condições de segurança. E depois da desinterdição, os proprietários começaram a vender as unidades bem baratas, com preço muito atraente. Então, nessa oportunidade foi que eu consegui comprar. Você está aqui há quanto tempo? Vai fazer 17 anos. Na época eu paguei 45 mil. Hoje ultrapassa aí 600 mil tranquilamente. O pessoal faz muita oferta para comprar, mas eu não vendo, porque morar aqui vale mais do que qualquer valor. Então, morar, eu tenho metrô, eu tenho segurança, circulo a pé, vou até o centro, vou até Pinheiros, então eu tenho muita mobilidade. As manifestações não me incomodam, eu sempre participei de manifestações da esquerda brasileira, então para mim isso é muito bom. Eu convivo no meio dessa cultura, adoro isso aqui. E sua filha? Minha filha se incomoda com o barulho da manifestação e tal. Às vezes atrapalha as músicas dela, está na internet. Pô, o pessoal está gritando aí na rua. Falou, que ótimo, eu vou descer e ver o que está acontecendo. Vem um pouquinho aqui, minha filha é roqueira, mora só eu e minha filha aqui, então a gente, ela é a rainha da casa, ela é que manda em tudo aqui. É nada, é a gata. Entendeu? Eu era uma gatinha, tem uma gatinha escondida por aí. A gata manda mais que você? Mano. Com certeza. Como que é morar na Vila Paulista? É legal por um lado e chato por outro, porque todas as manifestações acontecem aqui, qualquer coisa acontece aqui, sei lá. Mas é legal porque é perto de tudo. Depois das baladas, né, como não tem condução depois da meia-noite, eles costumam vir todos para cá. Aguarda amanhecer o dia para poder pegar metrô, ônibus e ir para casa. A Tainá vai apresentar o quarto dela,
que inclusive a entrada é pela área de... É pela área de... Achou o gato. Ah, era por onde? Abre. Pela entrada de serviço, que aqui ela pode chegar de madrugada mais quietinha. É meu quarto. Esse é o quarto de uma roqueira. Ela herdou esse gosto pelo rock. E já era seu, né? Herdou do pai mesmo. É uma família total, A né? família é músico, toca, tem banda. Então a gente vive Sim. nesse meio. Nosso ponto de Arena. diversão é o Baixo Augusta. É. Tem muito barzinho de rock, muita movimentação, sexta, sábado, domingo. E vocês saem muito juntos, pelo que eu tô entendendo. É, É. bastante. Desde Pequeno. neném ela é grudada em mim, né? O prédio estava meio destruído por fora. E hoje tá lindo, né? Pelo valor, eu falei, eu vou arriscar. E comprei, dei sorte. Eu dei sorte, consegui ser um visionário, falei, dá para melhorar isso aqui, a gente se reúne no prédio e participa da vida administrativa, da política do prédio e consegue levantá-lo. Então, muitos moradores estavam chegando, a gente se reuniu e nunca mais desistimos da política do prédio. A gente quer dizer vigia. isso? Tá junto com a administração, olhar a conta, ficar perguntando isso e aquilo, por que não reforma, por que não faz isso ou aquilo. Você tem que ter muita paciência para fazer isso. E como eu moro aqui, é minha casa, eu falo, não, eu tenho que olhar, é como as contas da minha casa mesmo, do meu dia a dia, da minha rotina. Eu tenho que olhar, eu tenho que verificar, saber para onde vai, como está sendo gasto. O que você acha dessa atividade interna? Sei lá, eu acho que é chato, né? Eu não gosto dessas coisas. Não tenho paciência. As reuniões aqui Nossa, muito chato. de condomínio são desgastantes e muito chatas. Muito chatas. Muito chatas. Qual foi a situação mais crítica que você já passou politicamente? Ser impedido de entrar em assembleia, por exemplo, porque eu fico questionando a assembleia o tempo todo e o pessoal, olha, se continuar, o senhor vai ser colocado para fora, etc. Coisa do tipo. A turma vaiar, né? E a gente tem que aguentar e ficar quieto, porque política é isso. Quando eu vim escolher morar num grande centro, há uns 30 anos, eu calculei tudo isso, porque eu quero um lugar que eu possa chegar sem enchente, que mesmo que esteja engarrafado o trânsito, eu desço e vou a pé, eu consigo chegar. Na adolescência eu já pensava, não consigo ficar em bairro, não quero ficar em bairro. Falta tudo, iluminação, asfalto, segurança, lazer, não tem nada. Até hoje os bairros são carentes desse tipo de diversão, atividades em geral. Muito difícil chegar e sair. Os primeiros apartamentos eles eram comércio embaixo, o próprio proprietário, que era dono do apartamento, dono do edifício, né, morava no primeiro andar e locava os outros andares para outras famílias. Quando o apartamento começa a ganhar uma dimensão, digamos, mais da classe média, da classe já um pouco mais abastada, eles começam a sentir necessidade de ter os usos múltiplos para poder não sair daquele lugar. Então, começa a se criar o conceito que vem lá do Le Corbusier, das unidades de habitação, de Marcelle, Firminy e outros lugares. Então, esse conceito é transportado para cá. Nós começamos, que também já estava lá nos russos no começo da Revolução Bolchevista. Os irmãos Vesnin, por exemplo, fizeram o Narcofim, que é um marco da arquitetura moderna do mundo, anterior a todo mundo, e que fazia o Narcofim, tinha até creche. Tinha uma área residencial, uma área de comércio e creche. Está construído até hoje. Acho que é feito em 1918, por aí. Anterior a todo mundo. Mas recentemente tem havido um movimento aí de retorno dessas misturas, né? Que é muito interessante para a cidade. Porque a cidade ela vive 24 horas, né? E a habitação ela tem um tempo só de uso. O resto do tempo as pessoas estão trabalhando.
está aqui na Ipiranga, né? Ali está a Consolação, né? E este é o Copan, né? O Copan tem 1.160 apartamentos. Ele é da década de 50, 60. Ele tem esse conceito moderno de ter uma galeria no térreo, uma galeria comercial. Isso é um dos atrativos, né? Além da arquitetura, dele ser um ícone, né, de arquitetura, atrai muitos artistas, profissionais liberais. E o Copan também, dizem que ele é o único cartão postal habitado, né? Então, como vocês podem ver, tem uma galeria aqui que eu acho que tem um certo conforto, né, de poder vir tomar um café, almoçar, pizzaria, lavanderia. Tem lojas, tem até locadora ainda resiste aqui no Copan, locadora de vídeo. E eu acho que essa galeria funciona como se fosse uma praça de bairro também, porque se eu tomo um café ali, é fácil encontrar um amigo, né? Mas também quando a gente entra e rumo ao apartamento, a gente também pode ficar na nossa célula, escondido e fazendo o que quiser também, de uma maneira bastante discreta. Vamos lá. Vamos lá para o 26º. O Copan tem 32 andares, né? E 1.160 apartamentos. A gente vai na minha kit. O Copan, cada andar atende, né, 2 andares, né? Uma parada do elevador atende 2 andares. Esse bloco, né? Nesse bloco. É aqui que eu me escondo. Depois que a gente fecha essa porta, só mais um aqui. Eu acho que para falar um pouco aqui do meu apartamento, né? Eu acho que tem um conceito meio de ter pouca mobília, né? Porque daí eu consegui respirar num espaço que é pequeno, né? Felizmente dá para morar num espaço relativamente pequeno, porque você tem uma vista e um pé direito alto. Então aqui, agora se eu tivesse uma cama, já seria quase praticamente impossível. Então a opção aqui que eu fiz realmente ele ter uma coisa um pouco... móveis que a gente consegue, né? O colchão que eu guardo, eu coloco o colchão, eu posso abrir o ferro de passar, a mesa de passar, o varal a mesma coisa, é tudo dobrável, né? É tudo sofá-cama que também eu posso abrir. Você dorme onde? Eu durmo aqui e aí tem um colchão oculto aqui. É um armário, não é um armário. Não, só que num quarto. Isso é um armário. Então não tem. É isso, o apartamento é isso e o banheiro. E a cozinha? A cozinha praticamente não existe. Existe um cantinho aqui, né? Então assim, vamos ver se consegue chegar aqui. Então, aqui, a cozinha é isso aqui. Então, você tem uma geladeira frigobar, a pia, faço um café, tem um armário, né? Porque o Copan, aqui já também tem agora o banheiro já é amplo, né? O banheiro é bem amplo. O banheiro vocês podem ver que é até grande. Tem área de serviço nele, né? Pois é, aí coloca a máquina aqui de lavar, né? Então, parece que a história é que essas kits, elas têm uma pegada muito de quarto de hotel, né? Eu acho que quando você é solteiro, é possível, né? Sendo solteiro. Agora, se tivesse casado ou com filho, mesmo com animal de estimação, já não recomendo. Eu acho que eu moro muito bem localizado, né? Principalmente, né? Principalmente. Eu acho que, e a minha relação com o Copan, e por que não um outro prédio vizinho, eu acho que tem um pouco do conforto, eu acho que o Copan tem uma mística própria dele, né? É um ícone, né?
Mas eu acho que o conforto da galeria, eu acho que isso que me atrai mais. A galeria é como se fosse a praça, é como se fosse a rua do bairro, é um lugar seguro, você está num ambiente privado, mas ele tem uma coisa do encontro, porque como são 1.160 apartamentos, são 2.000 ou 3.000 pessoas, eu tenho muitos amigos aqui, então se eu quero ficar isolado, eu fico aqui. Se eu quero tomar um café e dar abertura para um social, eu vou tomar um café no Floresta e fico ali e passa um colega, toma uma cerveja. Eu acho que o grande custo-benefício que eu tenho aqui é economizar tempo de transporte. O fato de você estar no central, é como eu digo assim, as pessoas que moram longe do centro ou se deslocam muito em transporte por dia, estão vendendo o tempo delas. Elas economizam dinheiro e cede 2 horas, 4 horas de vida por dia delas. Eu economizo essas 4 horas de vida e pago para pagar mais caro aqui. Claro que aqui é um pouco mais caro do que o entorno. Começa a ver capa de revista, né, falando sobre esse morar sozinho. Eu acho que eu sou mais um nesse perfil que tende a se acentuar. Ao mesmo tempo, eu tenho esse anonimato, né, mas ao mesmo tempo eu consigo viver intensamente conteúdos e não posses, objetos, né? Eu acho que eu acho que quando a gente tem muito objeto, é os objetos que nos têm. A gente vira escravo dos objetos. Então, me diz uma coisa, como que é a reação das pessoas quando elas chegam aqui? Eu acho que tem uma surpresa. E aí eu quebro um pouco isso dizendo que isso daqui não é um apartamento, isso aqui é um escritório com colchão. Aí a pessoa entende um pouco. Mas eu não gosto muito de classificar. Eu acho que é ter os objetos necessários para eu ter alguma vida com intensidade naquilo que me interessa, que não são os objetos, são as relações humanas. E para isso eu tenho internet, que tem muita relação humana que também é potencializada via internet, mas sem abrir mão, claro, de um contato pessoal. Eu gosto muito de receber pessoas aqui. Aqui já rola de tudo. Já morei em casa, em república, de estudante, né? Morei assim. Eu não me vejo dividindo novamente entre amigos, etc, né? Talvez com namorada, esposa, essas coisas, né? Mas talvez aí o espaço não daria, eu teria que aumentar um pouco, né? Eu teria que ter um outro espaço, eu teria que ter um quarto separado. Porque aí, pela pessoa, né? Por ter uma outra pessoa, que eu acho difícil de conviver, tem que ter um espaço maior. Mas em termos de caber os objetos que eu tenho, para mim, eu acho que eu quero estar pronto para fazer a mala e viajar para o exterior, assim, uma coisa totalmente desapegada, né? Acho que é uma filosofia. Nos últimos 5, 10 anos, se tanto, principalmente vindo uma onda da Europa, nós estamos começando a voltar aos edifícios múltiplos outra vez, edifícios de uso. E quando isso é feito com um grande aporte financeiro, se leva a esses horrores, como aquele conjunto que foi feito do outro lado da Marginal Pinheiros, onde você tem apartamentos caríssimos, de valor absurdos, mais caro que Paris, junto com shopping, com escolas, com tudo lá dentro. Então, chegamos a esses extremos, né? A negação da cidade, o uso do edifício como um edifício quase uma fortaleza, né? Que era a antítese da ideia do Copan, do Ster, que estava na calçada, que era aberto o térreo, que as pessoas podiam entrar, participar de tudo. Quer dizer, o apartamento, o edifício vertical, ele viabiliza de forma plena a realização do capital. O capital fundiário, o capital produtivo, o capital imobiliário e o capital financeiro. É uma articulação perfeita para produzir e fazer circular e vender uma mercadoria que, diferentemente das outras, não perde valor, só aumenta, né? O danado nesse tipo de mercadoria, que é sobretudo a habitação ou a construção,
é que quem vende, por melhor que venda, ao vender, perdeu. Porque quem compra sempre venderá por um preço maior do que comprou. Nós percebemos que ao longo dessa massificação do apartamento, né, dessa popularização até do apartamento, e a consequente redução da área útil das unidades, fez com que surgissem essas demandas para as áreas coletivas. Tá? Acho que tem dois caminhos que nós podemos analisar. Um é a questão do marketing, né? Nós temos chamadas publicitárias, né, um apelo mercadológico muito grande para a venda dos apartamentos em função da disponibilidade desses equipamentos. Mas eu entendo também que há uma questão da própria cidade, né? A cidade brasileira hoje ela tem cada vez menos tido espaços de uso coletivo, né, espaços para a população. Tristemente, a construção civil, ela olha para a cidade sem olhar os contextos da sociedade que está sendo verticalizada. A verticalização, para mim, hoje, se eu tivesse que atualizar a pesquisa que eu fiz em 87, eu diria que ela viabiliza o que há de mais interessante no mundo do grande capital hoje, que são pactos territoriais funcionais. Então, eu acho que ela é e continua a ser um processo de enorme perversidade e de sugação de riquezas sociais, coletivas, que esses espaços verticalizados exigem para a sua instalação, em detrimento de outros espaços da cidade, para quem não sobra nada. Então, essa ideia de você poder privilegiar o espaço público e provocar, então, né, através da arquitetura, a possibilidade de um uso coletivo maior, ela se perdeu realmente aqui no Brasil, né? Eu acho que quando o edifício, por exemplo, coloca churrasqueira na varanda, é o máximo dessa privatização, né? Porque, inclusive, está tirando o equipamento que era antes coletivo do edifício e está colocando na varanda do apartamento. Então, está privatizando cada vez mais. Essa resultante dos tais pactos territoriais funcionais, que você olha um território, usa para uma coisa e se esquece do resto que é preciso, né? E esses pactos territoriais funcionais só atendem mesmo a interesses hegemônicos. Não tem condição de atender a população própria. O homem, pela natureza humana, a minha forma de ver, é de convívio. Eu acho que não há... A Lina Bobardi falava uma coisa linda. Ou a arquitetura serve para o convívio das pessoas, ou ela não serve para nada. A não ser pro ego do arquiteto dizer que bonitinha a janela que eu fiz. Ele chamou a gente para fazer um apartamento. Então, vieram de uma casa grande, queriam um pouco daquele astral que eles tinham. Lógico, era impossível trazer uma casa para dentro de um prédio, mas... Então era um triplex, você vê, ele não tem uma laje muito grande, é uma laje de menos de 200 metros quadrados, mas são 3 níveis, né? A gente tem 3 alturas para trabalhar. Quando você chega aqui no nível mais baixo, você tem toda a área social integrada e parte do serviço, né? Que também, como não são espaços de gigantescas dimensões, a ideia foi sempre uni-los, né? Então não existem divisórias, não existem paredes, né? E não existem portas, principalmente. E aí tinha também a questão dos vinhos, né? Então, ele já tinha mais de 1000 vinhos. Então veio um pouco dessa ideia, que foi verticalizar tudo isso, aproveitar, fazer uma grande estante climatizada de vinhos e criar o acesso deles pelo elevador. Que é um elevador particular, né? Ele une os 3 andares da casa. Os 3 andares. Então isso foi uma coisa que deixou a gente muito feliz, assim, como arquiteto. A solução final acabou sendo um desafio técnico, né? Você juntar aí, é gostoso, tá? No nosso trabalho a gente gosta disso, né? Então nós temos um controle manual, que é bem lento, que é bem pausado, né? Para que a gente possa chegar em qualquer vinho, né? Então isso... Entendi. Isso é legal.
E aí a gente tem a opção também de ir direto a um dos andares. Né? Ao mesmo tempo tem um jardim próximo, né? Que é como uma casa René. Um jardim gostoso, pequeno, íntimo, eles tomam muito café da manhã aqui. Sem dúvida nenhuma, existe luxo, é luxuoso, mas não é uma coisa extravagante. Não é, pelo contrário, é uma reflexão do jeito de ser deles, assim. Esse aqui é um espaço que não existia realmente esse mezanino. Nós criamos. Era só um pé direito. Era só um pé direito Era duplo. um duplex. Era um duplex. Aquilo que eu falei, né? Eles gostam muito de futebol, parte da família santista, parte São Paulina. Essa exigência, engraçada, essa ideia veio deles, assim, de ter duas TVs para poder acompanhar duas imagens grandes com 2 jogos ao mesmo tempo. Cada um vem do seu time. Cada um do seu time, provavelmente, imagina, brigando, né? Confusão, fazendo a bagunça, deve ser bem legal. E junto disso, um espaço com um spa, né? Um certo romance. Uma vista de um dos pontos mais altos de São Paulo, mas você consegue ter uma vista bem ampla. Você está na metade do espigão da Paulista aqui. A gente tem uma boa vista. Pro íntimo, né? Então, o último andar do apartamento, o terceiro, a ideia era que fosse só mesmo os dormitórios, né? Então, são 3 dormitórios no apartamento. 3 suítes, né? 3 suítes. 2 de mesma dimensão, pequenas. E a suíte principal e um escritório. Esse escritório, né? Ele fica a maior parte do tempo, né? Ele fica a maior parte do tempo, sem dúvida, não. E aí a suíte, né? A suíte né? Era meio que um sonho mesmo dele, ter um espaço gostoso, onde ele pudesse se trocar. O espaço foi sempre pensado para o casal, junto, né? A planta original do apartamento era aquela típica de comercial, né? Com banheiro senhor, banheiro senhora, closet senhor, closet senhora, dividido, né? Tudo separado e tal. Isso foi uma exigência deles, assim. Não, nossa vida é junta, nós somos um casal e vamos morar juntos. Não havia para a vida deles essa separação. Né? Ainda mais, principalmente nessa altura, né? Foi o que ele falou, pô, agora com 60 anos de idade eu vou me preocupar com isso? De jeito nenhum, né? Banheiro, né? Um banheiro realmente de grandes proporções, né? E a gente tirou partido disso, né? Já que ele era grande, pô, vamos fazer um banheiro legal, né? Vocês fazem muitos apartamentos de luxo? Fazemos alguns, mas na verdade o nosso trabalho é caracterizado por, basicamente, em quase todos os padrões, assim, em que caibam os serviços dos arquitetos, né? Mas a parte de interiores mesmo acaba, por uma questão evidentemente financeira e econômica, né? Acaba sendo o público que mais consome o nosso trabalho é uma classe um pouco mais alta, né? Apesar dos apartamentos não terem uma metragem quadrada, desde apartamento de 60 metros até esse a 600, a gente faz problema, faz os projetos. Faz os projetos.
habitantes no mesmo prédio, 20 vão vir com isso iguais. Dificulta você dar identidade, né? Você convencer, você fazer essa mecânica de tentar mudar o raciocínio das pessoas. Prioridade de usos, né? Na prioridade de uso da família dela, acho que essa é a grande dificuldade e isso também que vai nortear se o projeto vai ficar bom ou não. Entendeu? Acho que isso é fundamental, porque não adianta te fazer um projeto que não vai atender o usuário, né? Isso eu acho que é o grande erro, né? A gente querer insistir numa ideia que não atenda aquela família. Isso é muito comum. O mais importante daqui desse apartamento não é o apartamento, talvez seja uma decepção, mas é a localização, né? Eu escolhi morar nesse ponto da cidade porque para mim era importante, eu não tenho carro, né? Eu escolhi ter uma vida sem carro em São Paulo, então para mim era importante estar num lugar onde eu pudesse me deslocar facilmente de bicicleta, que é o meu principal meio de transporte, e próximo de metrô e de ônibus, né? Então eu escolhi essa ilha, eu já moro aqui na ilha há 10 anos, a gente chama aqui de Ilha Paulista, né? Ela é um recorte do que sobrou de um quarteirão que fica localizado entre a Consolação e a Paulista, e ali lá pelos anos 70 ela começou a ser fatiada, quase fatiada e cortada como um queijo suíço. Quando eu consegui juntar um dinheiro para comprar um apartamento, eu estava no fim do mestrado, então eu quis fazer uma experimentação. Eu queria quebrar a parede, reformar e fazer um mobiliário que fosse uma forma de testar aquilo que eu estava investigando durante o mestrado, que era a questão do habitat. Ele era todo compartimentado, né, com a tripartição clássica, né, burguesa, né, que separa a casa em zona social, íntima e serviços. Esse apartamento tem mais ou menos 80 metros. Então o que eu fiz foi quebrar todo o apartamento e aí quando eu quebrei apareceram esses pilares, que são esses dois pilares que acabaram norteando o projeto. Então eu aproveitei a configuração dos pilares para criar uma espécie de um cubo, né, no meio do apartamento. Então a gente tem esse cubo e em volta a gente tem uma grande área livre em U. Mas o que eu fiz foi construir dentro desse cubo, né, que está centralizado no apartamento, toda a área molhada. Então foi uma maneira também de economizar na parte de hidráulica, eu tive que refazer toda a hidráulica. Então a gente vai passear, mas do lado de lá do cubo fica o meu banheiro. Nessa face do cubo fica a minha cozinha e na outra face do cubo fica uma pequena lavanderia. Foi uma casa feita com baixíssimo custo, né? Assim, eu tinha um carro, eu tinha um Gol e eu tinha dinheiro para comprar esse apartamento. Eu comprei esse apartamento e vendi um Gol. Então naquele momento eu falei, chega, carro não dá, eu não tô feliz, eu não preciso de carro, eu vou conseguir fazer uma vida sem carro em São Paulo. E eu tive a grana do carro para fazer o apartamento. Então eu acho que tiveram várias coisas que eu fiz que eu achei que eram temporárias e no fim ficaram. Então, por exemplo, usar a cortina como vedação, né? O brasileiro de maneira geral, ele usa ou é vidro ou é concreto, é tudo muito fixo, né? Não precisa ser tão, acho que pode ser mais provisório, né? Então, fazer vedações móveis com cortina, com trilha, né? Eu posso abrir e fechar, eu abro é uma cozinha, eu fecho não é nada, é uma parede. Essa lona, né? Que depois eu posso abaixar essa lona e posso dividir, né? Então, eu entendi que era legal morar num apartamento, num loft, todo aberto, mas na hora de dormir eu senti, no início, vontade de me fechar. E aí a solução mais rápida e barata foi colocar uma lona de bar. Então, é uma lona de bar, é uma lona simples, mas eu escolhi uma lona cinza, né, que era a cor das paredes, das cortinas. Então, quando você fecha, você acaba configurando, né, um espaço mais... Amarra ali, mas enfim, acaba virando um quarto de novo, né, e quando você não quer... Você abre de novo e esconde isso aqui, ó. Aqui na mesma lógica, uma solução muito simples, muito barata foi
com a cortina, né? Então eu posso tomar banho aproveitando a luz do sol, né? Assim, eu posso tomar banho e ver o pôr do sol. Esse é o Narciso, também é um primeiro protótipo de uma ideia muito simples, é um tonel de gasolina. Nesse caso a gente pintou o tonel e aí eu cortei o tonel no meio para poder passar a parte hidráulica dele e dentro a gente colocou um espelho. E aí o nome da peça é Narciso, cuidado para não se afogar. É o único espelho do banheiro, olha aqui dentro. Espelho na pia. É. E ainda é legal que tem essa proporção, num dia de calor dá pra você colocar a cabeça aqui embaixo, dá pra dar uma refrescada. E aqui desse lado fica a cozinha. Posso abrir aqui? Então a ideia é, bom, ela é uma cozinha pequena, né? Eu sou solteiro, enfim, não fico horas na cozinha. E aqui fica escondida a minha lavanderia. Então também foi uma maneira de aproveitar o sol da manhã, né? Então vem bastante sol aqui. E quando chega a visita, quando eu não quero, eu fecho, eu escondo a bagunça. Uma outra característica dessa herança, dessa casa tripartida, é que os cômodos sociais normalmente são voltados para a rua, né, que também é um resquício lá dessa burguesia parisiense, onde eles queriam mostrar nos cômodos sociais, né, na sala, cristaleiras, tapeçaria, né, mostrar o dinheiro da família, né, isso a gente herda, e essa planta não faz o menor sentido, mas é a mesma coisa. A planta original colocava a área social para lá e transforma. Isso aqui era uma área de serviço, então aqui tinha uma parede fechada, né, e ali era uma lavanderia, e não fazia o menor sentido, porque ali é uma vista super privilegiada, né? Ali eu vejo a Paulista, ontem eu vi a manifestação, eu vejo a parada gay, eu vejo tudo aqui de cima, aqui eu vejo a Angélica. Então eu falei, não, isso aqui não é uma área de serviço, isso aqui não é fundo, né? Isso aqui é frente também. Então eu abri e a gente integrou, e aqui é um dos lugares mais agradáveis da casa, aqui virou o meu escritório, minha biblioteca onde eu trabalho. Os modos de vida mudaram demais, né? A correria do dia a dia, o individualismo, as redes sociais, eu acho que isso alterou demais. No entanto, a nossa maneira de morar ainda reproduz, né, essa tripartição, a casa compartimentada. E a gente vê, assim, em todos os lançamentos imobiliários novos em São Paulo, todos eles reproduzem esse modelo que a gente já tem na cabeça. Inclusive, a gente abre o jornal e vários desses lançamentos, eles não põem nem a planta, porque você já tem a planta na cabeça, é só mais um apartamento. A questão da habitação, de maneira geral, no Brasil, ela é super deficiente, né? A gente tem, um número enorme de gente que ainda não tem onde morar, e o que a gente vê sendo entregue por todos, enfim, pelo governo, por todos os programas sociais, são casas que têm inúmeros problemas, são casas que não consideram não só questões de clima, de temperatura, mas que, por exemplo, eu fui pesquisador do Nômades durante 9 anos, né? O Nômades é o Núcleo de Estudos de Habitares Interativos da USP, e foi lá que começou esse meu fascínio pelas novas tecnologias e pelo habitar, né? Então foi lá que eu fiz o mestrado, foi lá que eu fiquei durante 9 anos. E teve uma das pesquisas que foram desenvolvidas em grupo, que era analisar o pós-entrega de 3 conjuntos habitacionais da região de São Carlos, que é onde eu sou formado, né? Então Ribeirão Preto e Araraquara. Então a gente fez uma análise pós-entrega, e depois de 2 anos a gente voltou a fazer a análise, né? E era super interessante que depois desses 2 anos você já não reconhecia a casa original, né? Porque as pessoas elas tinham que
adaptar a casa porque elas precisavam, né? Normalmente, assim, desses grupos que a gente analisou, era uma média de 5 a 6 pessoas que moravam por casa, que trabalhavam em casa, né? E as casas não contemplavam o trabalho. Então, eu acho que existe um exercício ali que é um exercício de projeto, não tem a ver com dinheiro. Eu não vejo muito sentido em pensar a casa, em projetar a casa a partir de cômodos. Eu acho que a gente não deve projetar sala, quarto, cozinha. Eu acho que a gente deve pensar nas atividades. Dormir, comer, trabalhar, se divertir, cuidar das roupas, alimentar. Se a gente pensa a partir das atividades, a gente percebe que elas podem acontecer em vários lugares da casa. Eu acho que estudar a casa, né, é muito rico para o arquiteto, porque a casa ela é a célula número 1. Né? Se você entende um pouco dos problemas ali do universo da habitação, você entende os outros universos do habitar. Né? Habitar a roupa, habitar a cidade, habitar o universo virtual. Eu acho que entender, olhar para a habitação é olhar para todas as outras instâncias. Quanto tempo você está morando aqui nesse flat? Desde dezembro de 2008. E você veio da onde? Eu vivi 15 anos na Califórnia, na região de São Francisco. Eu não sei, nunca mais. Daqui, apesar dos 37 metros quadrados, eu vou encher isso aqui distante para começar a conseguir trazer os livros todos, pelo menos. Estão no guarda-móveis aqui em São Paulo agora. Mas a grande vantagem aqui é que tem um corpo de 7 camareiras. E eu tenho camareira todo dia, você vê, não tem um pires ali para lavar. Eles lavam a louça, arrumam a cama. E o fato de que tem as camareiras, tem os porteiros, tem o gerente do flat, quer dizer, se amanhã cai dura aqui, eles ficam sabendo rapidinho, avisou alguém, entendeu? Então é bom você saber que tem um grupo de pessoas que tá mais ou menos de olho em você, porque eu não tenho marido, não tenho filho, entendeu? Irmãs moram longe. Mas a segunda coisa importante é que eu tô aqui, como é que falo, walking distance. Tudo que eu quero está a uma distância a pé. E receber amigos também? Gosto muito. E funciona? Mas é nessa base do mais de 5, eu tenho que respirar alternado. Alguém vai pra varanda respirar, fica aqui o resto, entendeu? Quando eu cheguei aqui em 2008, tinha muito velho. Muita gente assim, avó, viúva. Depois começou a variar um pouco. Então agora tem profissionais de meia idade, homem divorciado, tem vários. E tem alguns profissionais jovens, assim, tradutor, jornalista. E o sonho da casa do campo não te seduz? Bom, tem a da minha irmã, né? Essa minha casa de campo é a casa dela, no campo. Ela fica com os problemas e você com... Eu vou lá de vez em quando e levo um presente. Entendi. Mas nunca pensou? Em morar no campo? Pô, não. Eu adoro isso de atravessar a rua e estar na padaria, entendeu? Aliás, eu digo para todo mundo que a minha empresinha aqui tem 2 sucursais. Uma é a padaria e a outra é o Santo Grão da Livraria da Vila, ali no Porto Higienópolis, entendeu? É onde eu recebo os clientes, entendeu? Eu fui jornalista há 40 anos, mas faz uns 10 anos que eu meio que... Eu cheguei dos Estados Unidos para ir no banco de jornal, comprei todos os diários, todas as semanais, que é a minha geração que está comandando essa merda, certo? Pode falar palavrão? Não. Pode. Porque eu, cada 10, eu falo 11 palavrão. Aí comprei isso tudo, vim para casa, li tudo, fui no banheiro vomitar, aí eu falei, vou mudar de profissão, eu não vou trabalhar para esses caras, não. Aí era uma coisa que eu já tinha começado a fazer nos Estados Unidos, e aí aqui eu tenho me empenhado mais. Eu tenho trabalhado, como eu sou pentalíngue, por falta de bilíngue, eu sou logo penta, entendeu? Falei, vou usar essas línguas para fazer uma coisa que eu gosto muito, que é literatura. Então eu tenho trabalhado, procurado, quer dizer, eu tô começando uma carreira, entendeu?
Mas as coisas mais legais que eu fiz até agora, eu traduzi 2 livros de Maquiavel. Nos Estados Unidos também existe essa coisa do flat? Deve existir lá na Costa Leste, onde eu morei, eu nunca vi isso, viu? Até porque essa coisa de ter esse tipo de prestação de serviço muito pessoal, isso é coisa de país pobre, entendeu? Os Estados Unidos não tem escravo para ficar, não tem nem empregado doméstico, ninguém tem empregado doméstico lá, entendeu? Aqui eu vejo famílias de classe média que, adolescentes, sobretudo, põe calcinha no chão, a empregada que vai catando para lavar. É chocante, viu? Depois de você viver um tempo fora, se não ficar chocado com esta sociedade ainda escravagista que nós temos, entendeu? Porque é escravagista, o Brasil ainda tem os que servem e os que são servidos, né? E o flat, você acha que é um pouco reflexo disso? Bom, esse aqui é um flat pobrezinho, né? Mas são funcionárias, elas têm horário para trabalhar, elas têm férias, têm 13º, tem tudo certinho. Menos do que a relação de empregado não é doméstico. Casa Grande Senzala, né? Mas agora mesmo, nessa pequena reforma que vamos fazer ali embaixo, tem uma cozinhazinha, porque elas almoçam aqui, elas trazem marmita e comem. Aí eu chamei a consultora, a arquiteta, falei, olha essa coisa horrorosa aqui, então vamos criar um espaço de convivência, entendeu? Onde até a cozinhazinha que tá ali, a gente dá uma reformada, dá um tapa e vira uma cozinha que eu posso usar à noite para receber meus amigos. Aí ela veio com um projeto aí outro dia, e o que ela falou? Primeira providência, põe uma paredinha para separar a mesa das camareiras, né? Falei, como? Por quê? Um espaço deste tamanho, você fica subdividindo para separar branco de preto, azul de amarelo, trabalhador de não trabalhador, o que é isso? Não, abre tudo, derruba a parede, não cria a parede, né? Mas a reação imediata é essa, né? Elas comem ali naquela mesa, então a gente põe aqui uma cortininha para não ter que ver o serviçal, entendeu? É uma mentalidade super brasileira. Eu acho que a cidade é a grande invenção humana, é a maior de todas, é a cidade. E como esse crescimento exacerbado, eu acho que a verticalização ganhou essa dimensão de ser uma saída, se bem feita, muito válida. Porque cada um tem a cidade que merece, né? Infelizmente é isso, então eu acho que o usuário é o ponto central aí, talvez, de uma transformação, de uma exigência de maior qualidade. A minha grande divergência dos debates que eu tinha antigamente, quando eu estava na ativa, por exemplo, com o Cândido Malta Campos, que advoga em favor da cidade vertical. Ele acha que a cidade vertical reduz os custos da urbanização, porque reduz as distâncias, tudo aquilo que ele está acostumado. Eu acho que não. Ela implica em outros custos sociais, não das infraestruturas, porque a cidade não é matéria, a cidade é vida, mas das pessoas, inimaginável. Então não é possível olhar a cidade só do ponto de vista do interesse das empresas, que é isso que as pessoas fazem. Então vão ver as infraestruturas, vão ver a tal da mobilidade. Imagine se a resolutibilidade no problema da mobilidade numa cidade que constrói edifícios como se constrói sapato. Não é possível. É não entender como é que a realidade funciona. A realidade não é segmentada. Aí as pessoas se assustam com a violência, etc, etc.